Chegamos no momento de abordar o niilismo do ponto de vista estético. Esse é um tema importante na história do niilismo, já que uma reflexão sobre a arte acompanhou a história desse conceito desde o século XIX. E como vimos em Albert Camus, a questão da arte, da criação absurda, da criação diante da falta de sentido e da crise da civilização, se coloca como uma alternativa ou como um caminho, não de redenção, mas de descrição do mal, de alguma forma. E, de fato, sobretudo no âmbito da literatura, a questão do niilismo se fez bastante presente em muitas criações literárias, desde o século XIX, passando por todos os grandes escritores do século XX, que tematizaram, de uma forma ou de outra, o mal da época. Mais do que o mal da época, alguns escritores tomaram o mal, em geral, como o principal objeto da sua criação. E é por isso que a ideia da criação literária está profundamente ligada, no século XX, sobretudo, à reflexão sobre o mal, sobre o absurdo ou o niilismo, seja lá como se queira descrever a crise da época que acompanha a filosofia contemporânea. É então em torno dessas questões que nós chegamos nesse momento, já encaminhando para o final do curso, quando justamente veremos que, por conta da crise da verdade que se coloca a partir da crítica de Nietzsche à metafísica, se coloca também a questão da arte como uma alternativa, não propriamente como uma redenção, como ela foi colocada por Schopenhauer no século XIX, mas como uma alternativa para o próprio discurso filosófico, que, nas suas construções metafísicas, não seria mais capaz de dar conta do particular que há na existência humana. É nesse sentido, então, que tantos filósofos se aproximaram da literatura, sobretudo no século XX, e investigaram essa arte como um lugar privilegiado de conhecimento, ou mais do que isso, de criação ou transcriação do mal no mundo. Muito bem, então o nosso ponto de partida vai ser justamente as reflexões do Camus, presente em suas duas grandes obras, nos seus dois grandes ensaios, O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado. E nós também abordaremos, ainda que de maneira breve, a obra A Literatura e o Mal, de Jorge Bataille, que é composta por uma série de ensaios sobre diferentes escritores, né? Diferentes escritores, poetas, romancistas, cronistas, que foram lidos por esse autor na chave da questão do mal, num período justamente contemporâneo ao período de Camus, já que este livro ele reúne ensaios escritos entre os anos de 47 a 56. Bem, como a questão da arte, então, aparece nos ensaios do Camus, né? Esse é o nosso ponto de partida. No livro O Mito de Sísifo, a terceira parte, né, é chamada A Criação Absurda, que se apresenta como a consequência das partes anteriores que investigaram a questão do absurdo, no âmbito da filosofia e no âmbito dos modos de vida, da existência. Mas a criação absurda, né, que é essa terceira parte, ela apresenta, ao meu ver, os ensaios mais interessantes do livro, já que fazem essa reflexão sobre a arte e especialmente a literatura como um momento privilegiado da reflexão sobre o absurdo, né? E no livro O Homem Revoltado, a questão do absurdo, como nós vimos, é tratada ali na chave da categoria do niilismo, né? Mais próximo, portanto, daquilo que nós viemos, né, acompanhando na filosofia contemporânea neste curso. Bem, vale dizer também que, além dessa terceira parte, né, composta por 3 sessões que vão falar sobre a relação entre filosofia
as artes, a filosofia e o romance, a obra de Dostoiévski e a ideia da criação sem amanhã, pela qual nós poderemos, pelo menos, vislumbrar o que seria uma estética nihilista ou uma estética do absurdo. Há também, como apêndice do livro Mito de Sísifo, um ensaio sobre Kafka, em que o autor interpreta a obra do Kafka a partir de duas ideias principais, a ideia da esperança e do absurdo, que seriam contrapostas, né? E eu não vou abordar esse ensaio sobre Kafka, mas ele compõe esses textos, né, aos quais eu estou me referindo nessa aula, que investigam a relação entre a literatura e o mal, já que também Kafka comparece no livro de Bataille como uma das figuras da relação entre literatura e o mal. Vale dizer também que na primeira edição do livro, O Mito de Sísifo, ao invés do apêndice sobre Kafka, o Camus havia publicado um ensaio sobre Dostoiévski e a questão do suicídio, que depois foi condensado e se transformou na segunda seção desta terceira parte, chamada Kirillov, que é justamente o personagem do Dostoiévski que faz toda uma reflexão sobre o suicídio. Bem, haveria então uma estética do absurdo? Segundo Camus, seria um erro ver aqui na literatura e nas reflexões do Camus nessa parte da sua obra, seria um erro, segundo ele, ver aqui um símbolo e acreditar que a obra de arte possa ser considerada um refúgio diante do absurdo. Segundo ele, ela é em si mesma um fenômeno absurdo, e a questão é apenas descrevê-lo. Não oferece uma saída para o mal do espírito. É, ao contrário, um dos sinais desse mal que o repercute em todo o pensamento de um homem. Portanto, se há uma estética do absurdo ou uma estética nihilista, não se trata de tomar a arte como uma redenção, pois a arte não é propriamente uma salvação das dores da vida, como aparecia em Schopenhauer e, de certa forma, também em alguns autores do romantismo alemão. Mas a arte aqui é justamente a ferramenta mais adequada para descrever o mal que permanece e permanecerá irremediavelmente na existência humana. Mas a arte ela se coloca como uma alternativa diante da crise da verdade. E é assim que o pensamento de Nietzsche é assumido por Camus. O absurdo, diz o autor, trata-se de respirar com ele, reconhecer suas lições e encontrar sua carne. Neste sentido, o deleite absurdo por excelência é a criação. E aí ele cita Nietzsche. A arte e nada mais do que a arte. Temos a arte para não morrer ante a verdade. Então, é dessa perspectiva nietzschiana que o Camus aborda a obra de arte e, mais especificamente, o romance, a literatura. Bem, a gente precisa, no entanto, remontar a maneira como o pessimismo filosófico, sobretudo em Schopenhauer, pensou a questão da arte. Pois esta é a fonte justamente também do pensamento de Nietzsche e a proposta de elevar a arte ao domínio privilegiado da reflexão sobre a vida, né? Segundo Schopenhauer, quando se perde na contemplação artística, o indivíduo se livra de sua vontade e se encontra, enquanto gênio, puro olhar objetivo, claro espelho do mundo. Para Schopenhauer, então, a arte era um momento privilegiado de conhecimento do mundo. E mais do que isso, nesse conhecimento privilegiado, se vislumbrava a possibilidade de redenção da vontade, na medida em que, ao silenciá-la na experiência artística, o indivíduo consegue se ver livre dos seus males. Ao livrar-se da vontade, livra-se da dor e do tempo, e experimenta uma libertação momentânea do sofrimento inerente à vida. A obra
a obra de arte, né, a atividade estética, o belo, a estética, aparece no terceiro livro de O Mundo como Vontade e Representação. É o tema do terceiro livro, né, que é a terceira parte da obra principal de Schopenhauer. E lá as artes são descritas, né, no interior de sua metafísica, contendo um sentido, né, de desvelamento daquilo que há de mais ideal e apropriado no mundo, né? Então, como eu disse, de uma forma em que a arte é justamente um momento privilegiado de conhecimento do mundo, onde a natureza se expõe da maneira mais pura para o sujeito do conhecimento. E a natureza se coloca de forma hierárquica, que vai das forças naturais mais básicas, como o peso, até a existência humana, né, que é objeto, sobretudo, da arte poética, da poesia, e a música, que, segundo Schopenhauer, não seria a, a apresentação de uma determinada ideia do que existe no mundo, mas a manifestação da própria vontade enquanto coisa em si. Toda essa reflexão artística, ou aquilo que a experiência artística traz, tanto quanto resultado, quanto como pressuposto, é esse silenciamento da vontade, quando ela se deixa contemplar em suas obras, e para ser contemplada, ela precisa desse sujeito purificado, que se esquece ou abstrai de seus interesses e consegue desenvolver um olhar puro para o mundo. Na arte poética, no entanto, o que nós temos é justamente a manifestação do que há de próprio na vida humana. E o que há de próprio na vida humana, por ser o homem, o animal, que pode ter o conhecimento do que é a própria vontade e do que é a vida, já que ele tem consciência da sua atividade enquanto ser cognoscente, ser que conhece, e também como artista, é justamente no homem que se desvela o sentido trágico da existência. E é na arte poética que a tragédia comparece. E ela comparece de uma forma especial, segundo Schopenhauer. Na arte poética, segundo ele, um lugar especial cabe à tragédia, a forma superior do gênio poético, e que tem como tema o espetáculo de um grande infortúnio, apresentando assim um conflito da vontade consigo mesmo. Na tragédia, diz Schopenhauer, é o lado terrível da vida que nos é apresentado. A miséria da humanidade, o reino do acaso e do erro, a queda do justo, o triunfo do malvado. Coloca-se assim sob nossos olhos o caráter do mundo que se choca diretamente com nossa vontade. É por isso que Schopenhauer entende que, apesar de serem joviais e alegres, os gregos eram, no fundo, pessimistas, pois criaram a tragédia, esse momento privilegiado de desvelamento do sentido da existência. E é nesse sentido também que a arte se conecta com a ética, pois é na arte, então, que se apresenta, né, a ilustração que conduz o sujeito para a negação da própria vontade, que é justamente aquilo que aparece como o sentido da ética em Schopenhauer e que ele vai desdobrar no quarto livro de sua obra principal. Como se sabe, Nietzsche começa a sua reflexão filosófica ou começa a desenvolver a sua obra a partir de um confronto crítico com Schopenhauer, né? Então, na juventude, ele publica o livro O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, em que, por um lado, ele se demonstra entusiasmado com a forma como Schopenhauer viu a arte como um momento privilegiado de conhecimento, como uma atividade metafísica, e especialmente a música, que entusiasmou o jovem Nietzsche, sobretudo com a obra de Richard Wagner, né? Mas lá Nietzsche já criticava a visão apresentada por Schopenhauer sobre os gregos e, de certa forma, também a sua visão da tragédia, pois ele não via a tragédia segundo
as lentes cristãs com as quais Schopenhauer interpreta o fenômeno artístico grego. E ele nega justamente a tese de que os gregos seriam pessimistas. É por isso que, na segunda edição, publicada em 1886, o subtítulo do livro é alterado, né? Ao invés do nascimento da tragédia no espírito da música, o nascimento da tragédia, o helenismo e pessimismo, né? E nessa edição, o Nietzsche também escreveu uma autocrítica, né? Em que ele, de certa forma, renega algumas das suas intuições juvenis e, de certa forma, a metafísica do artista e revê a sua avaliação sobre Wagner, com quem, entre mentes, ele rompeu. Muito bem, então o Nietzsche vai desenvolver uma visão da arte, né, que parte dessa questão, né, do pessimismo filosófico, mas, assim como no âmbito do seu projeto de transvaloração dos valores, pretende desenvolver não mais um pessimismo cristão, mas um pessimismo dionisíaco, afirmativo, um pessimismo trágico, mas trágico nesse sentido propriamente grego e não cristão, defendido por Schopenhauer. Muito bem, após a obra de Schopenhauer e Nietzsche, e no século XX, né, especialmente, entre o final do século XIX e o começo do século XX, motivado pelas intuições, principalmente de Schopenhauer e de Nietzsche, sobre a arte, surgiu toda uma série de obras que dialogam, digamos assim, com essas referências filosóficas. É daí que se pode falar de um niilismo estético literário, ainda que esse conceito seja bastante equívoco, né? Já que uma obra de arte autenticamente niilista é um problema a ser pensado e não um fato, né? Mas é fato que muitos escritores, sobretudo, mas não só escritores, em outros âmbitos da arte também, refletiram, né, o mal do século a partir dos diagnósticos de Schopenhauer e de Nietzsche e desenvolveram toda uma forma de fazer artístico, né, que foi muitas vezes interpretado à luz dessas filosofias. É nesse sentido que o Franco Volpi, no capítulo 9 do livro sobre o niilismo, trata do niilismo estético literário. Ele abre o capítulo dizendo o seguinte: não admira que, nesse clima, se impusesse a busca de recursos alternativos para a racionalidade. O principal e o mais requisitado foi a arte, o que não constituía nenhuma novidade. O belo, como esplendor da verdade, sempre contou com respeitável tradição. Mesmo em tempos não muito distantes, o romantismo vira na arte a via privilegiada de acesso ao absoluto. Para Schopenhauer, dá-se com ela a catarse da vontade. Nietzsche a considerava a única atividade metafísica que a vida ainda nos permite. E as vanguardas artísticas do início do século XX enfatizaram a função orientadora da arte, apresentando-a como a experiência reveladora em que se deve confiar sempre que a racionalidade não souber mais conferir ao ser e à existência algum sentido redentor. Em tempos de crise, multiplicam-se as obras e especulações que recorrem ao poder emancipador da arte, na tentativa de enfrentar e superar o niilismo. Nesse sentido, Musil, Bloch e, sobretudo, Bain e Junger exploraram as potencialidades estético-literárias da forma, valendo-se estreitamente do diagnóstico nietzschiano da decadência e do niilismo. Então, nesse capítulo, o Franco Volpi vai mencionar esses autores, né? O Musil, o Bloch, o Bain e o Junger, né? E, com exceção do Musil, né, que é mais conhecido por conta da sua obra O Homem Sem Qualidades, os outros não são tão lidos no Brasil, né? Mas o Volpi também cita o Thomas Mann, pois o Thomas Mann escreveu ensaios de interpretação de Nietzsche e Schopenhauer e, de certa forma, ele é bastante influenciado em seus romances pela filosofia de ambos os autores, né? Vale a pena citar nesse contexto, né, a obra A Montanha Mágica, que contém, né, na figura
de um personagem chamado Settembrini, algumas reflexões filosóficas, né, muito semelhantes ou em diálogo, de certa forma, com as reflexões de Nietzsche e Schopenhauer, assim como a inspiração que está presente no romance O Doutor Fausto. Sem contar que no romance Lot em Weimar, né, Thomas Mann tornou a irmã de Schopenhauer uma personagem do romance, né, como a amiga de Lot, né, que espera enfim, que foi conhecida pelo Goethe como inspirador dos sofrimentos do jovem Werther. Muito bem. Então, nós temos, de fato, no século XX, né, e isso é marcante, como diz o Volpe, não é à toa que grande parte dos grandes romancistas entre o final do século XIX e o início do XX são profundamente marcados por essas referências filosóficas de Nietzsche e Schopenhauer. Além do Thomas Mann, né, nós podemos mencionar Proust, podemos mencionar Kafka, podemos mencionar entre nós Machado de Assis e por aqui também na América do Sul, Jorge Luis Borges, né, que dizia claramente, com todas as letras, que Schopenhauer era a sua principal referência filosófica e um autor que é citado, inclusive, em muitos dos textos, das crônicas, dos ensaios e dos escritos de Borges, que chegava, inclusive, a citar também os filósofos do pessimismo filosófico, da escola schopenhaueriana, como Eduard von Hartmann e Mailander, né? Sobre o qual, inclusive, o Borges dedica um famoso ensaio chamado Via Thanatos, publicado de um conjunto de ensaios chamado Outras Inquisições. Mas, enfim, a presença de Schopenhauer, então, é marcante em muitos escritores do século XX. Né? A gente pode, além desses, também citar o Beckett, né? Que no primeiro estudo que publicou sobre Proust, cita a estética de Schopenhauer e que certamente se inspirou em muitas intuições schopenhauerianas e nietzschianas na sua criação dramática. E é nesse sentido, então, nesse clima do pessimismo e do niilismo, que o Camus reflete sobre a obra de arte como a criação absurda, na terceira parte do livro O Mito de Sísifo, que, como eu disse, compõe a parte mais interessante deste livro. Né? Segundo o Camus, a obra absurda ilustra a renúncia do pensamento aos seus prestígios e sua resignação a ser apenas uma inteligência, que põe as aparências em movimento e cobre com imagens o que carece de razão. Se o mundo fosse claro, não existiria a arte. É justamente porque, segundo Camus, existe esta opacidade da existência, essa falta de transparência, é que a arte precisa e é necessária para tornar o absurdo, se não mais claro ou justificado, pelo menos alguma coisa que possa minimamente ser enfrentada pelo ser humano. E, segundo o Camus, é especialmente no romance que a arte se aproxima mais da filosofia. Embora, para Camus, a fronteira, né, entre os modos de se expressar a arte e a filosofia não são tão fundamentais assim, como ele afirma na seguinte passagem, que está nessa terceira parte chamada A Criação Absurda. Lá ele diz: o artista, tanto quanto o pensador, compromete-se com sua obra e se transforma dentro dela. Tal osmose levanta o mais importante dos problemas estéticos. Ademais, nada mais inútil que essas distinções por métodos e objetos para quem está convencido da unidade das metas do espírito. Não há fronteiras entre as disciplinas que o homem emprega para compreender e para amar. Elas se interpenetram e a mesma angústia as confunde. Eu destaquei dessa passagem justamente esse momento em que ele fala dessa inexistência das fronteiras entre as disciplinas empregadas pelo homem
para compreender e para amar dentro da angústia que se coloca diante da experiência do absurdo. Bem, e aí, na sequência do texto, o Camus ele vai também refletir sobre a proximidade dos romancistas e os filósofos, dizendo, por um lado, que mesmo um filósofo sistemático como Kant tem algo de artístico na construção de seu sistema, assim como os grandes romancistas são filósofos, ou seja, aquilo que ele chama de o contrário de escritores com teses, né? Não escritores que simplesmente querem provar uma ideia, mas escritores que são mestres na sua arte, né? E aí ele cita Balzac, Sade, Melville, Stendhal, Dostoiévski, Proust, Malraux, Kafka, entre vários outros, que são citados ao longo dessas duas obras, né, os seus dois grandes ensaios, O Mito de Sísifo e O Homem Revoltado. Então, num primeiro momento, ao falar então da relação da criação absurda, o Camus toma o romance como um momento privilegiado de interrogação que tem um cunho filosófico. E é justamente no mais filosófico dos romancistas que o Camus encontra sua maior inspiração. E essa inspiração, como já vimos, é Dostoiévski, pela radicalidade do seu questionamento e pela forma como coloca artisticamente o drama provocado por essa relação entre a interrogação humana e o silêncio do mundo, que o autor chama de o absurdo. Então, vale a pena aqui ler, né, o início da sessão da terceira parte do Mito de Sísifo, chamada Kirillov, e que, na verdade, é sobre Dostoiévski. Né? Dostoiévski, que neste mês de novembro, né, se completa 200 anos do seu nascimento, né? Então, fica aqui também como uma homenagem a Dostoiévski, tão citado ao longo desse curso, mais essa passagem em que Camus descreve a sua obra. Diz o Camus: todos os heróis de Dostoiévski se questionam sobre o sentido da vida. Nisto são modernos. Não temem o ridículo. O que distingue a sensibilidade moderna da sensibilidade clássica é que esta se nutre de problemas morais e aquela de problemas metafísicos. Nos romances de Dostoiévski, a questão é colocada com tal intensidade que só admite soluções extremas. A existência é enganosa ou é eterna? Se Dostoiévski se contentasse com essa análise, seria filósofo, mas ele ilustra as consequências que esses jogos do espírito podem ter na vida de um homem e, por isso, é um artista. De fato, então, Dostoiévski vai estar presente aqui no Mito de Sísifo, nessa parte, porque, de fato, é Dostoiévski que coloca, né, já a questão do absurdo antes que Camus dê esse título ou esse nome a essa experiência. E é Dostoiévski que descreve essa experiência da forma mais perfeita, dramática, mais completa. E justamente em Kirillov, que é o personagem que se interroga, né, que coloca a questão do suicídio, que é a questão fundamental da filosofia, segundo Camus. E Kirillov oferece também um desafio para Camus, já que, de fato, é um personagem que representa o suicídio filosófico. Ou, mais do que isso, o suicídio existencial a partir de uma interrogação filosófica. Seria, então, o suicídio uma alternativa? Como nós vimos na aula passada, segundo Camus, não. O suicídio ele é um ato contraditório porque ele suspende a tensão entre o questionamento humano e o silêncio do mundo. E como consequência mais coerente dessa crise representada pelo absurdo, o Camus vai indicar a revolta. Portanto, o grande personagem dostoiévskiano para Camus é o Ivan Karamazov e não o Kirillov. Ainda que Ivan Karamazov não seja o personagem principal do próprio Dostoiévski, que, ao que tudo indica, escolheu como herói dos seus romances, sobretudo a figura de Alyosha, figura
daquele que acredita numa redenção, né, e que pela fé supera o mal, ou pelo menos, né, joga tudo, aposta tudo pascalianamente na fé. Bem, mas é claro que para caminho mais importante é a perspectiva representada pelo Ivan Karamazov da interrogação revoltada, da revolta metafísica em relação à criação, né? E é isso que nós vimos nas aulas passadas sobre o homem revoltado. E não vale a pena agora retomar isso, né? Mas indicar como, no aspecto estético, para Camus, essa atividade artística do romance é essencial. E essa criação, ela é tanto mais coerente com a experiência do absurdo, quanto mais ela é gratuita, quanto mais ela gira no vazio. É uma criação que se esgota em si mesma, sem amanhã, sem uma promessa de um futuro e, como nós vimos no Homem Revoltado, sem se dissolver na história, né? Bem, segundo Camus, cabe refletir sobre a atitude criadora, uma das que podem completar a existência absurda. Nada serve tão bem à arte quanto um pensamento negativo, né? Essa expressão, ela é, né, tomada assim isoladamente, é muito importante para a nossa reflexão, né? Que é uma reflexão que eu estou propondo nessa semana, nessa parte do curso. Por que é tão recorrente uma certa visão pessimista, em geral, nos principais escritores contemporâneos, né, entendidos aí, sobretudo os escritores que vieram desde o século XIX, refletindo sobre o mundo moderno? Nada serve tão bem à arte quanto um pensamento negativo, continua Camus. Seus procedimentos obscuros e humilhados são tão necessários para se entender uma grande obra quanto o negro é para o branco. Trabalhar e criar para nada, esculpir na argila, saber que sua criação não tem futuro, ver essa obra ser destruída em um dia, estando consciente de que, no fundo, isso não tem mais importância que construir para os séculos. Eis a difícil sabedoria que autoriza o pensamento absurdo. Desenvolver ambas as tarefas, ao mesmo tempo, negar por um lado e exaltar pelo outro, é o caminho que se abre diante do Criador absurdo. Ele deve dar suas cores ao vazio. Então, aí, né, vai se construindo, né, ainda que de forma preliminar, não sistemática, como ideias que talvez sejam ou seriam desenvolvidas por Camus nas obras posteriores, a ideia de uma estética do absurdo, né? Assim como depois vai surgir o teatro do absurdo, né, e tantas outras manifestações estéticas próximas a essa ideia, presentes, né, naquilo que a gente veio vendo ao longo desse curso como a cultura de crise do século XX. Mas, assim como, né, termina o romance, ou melhor, termina o ensaio do mito de Sísifo apontando a revolta como a alternativa verdadeira ao suicídio, também, no vínculo com a arte, a revolta apresenta como o seu verdadeiro sentido. É assim que, numa das páginas finais do livro, o Camus vai dizer que, de todas as escolas de paciência e lucidez, a criação é a mais eficaz, né? Dizendo, inclusive, que há uma certa ética da criação artística. Ela é também, segundo ele, o testemunho perturbador da única dignidade do homem, a revolta tenaz contra sua contradição, a perseverança num esforço considerado estéril. Eu fiz questão de destacar aí para vocês esta passagem. Essa revolta, continua Camus, exige um esforço cotidiano, domínio de si, apreciação exata dos limites do verdadeiro, ponderação e força. Constitui uma ascese. Tudo isto para nada, para repetir e marcar o passo. Mas talvez a grande obra de arte tenha menos importância em si mesma
do que na prova que exige de um homem e a oportunidade que lhe oferece para superar seus fantasmas e se aproximar um pouco mais da sua realidade nua. Muito bem, então é com essas reflexões, né, que a gente passa então novamente para o segundo grande ensaio de Camus, O Homem Revoltado, de 1951. A questão da arte aparece lá em 3 grandes momentos. No capítulo chamado A Revolta Metafísica, a questão da arte, especialmente da arte literária, aparece na seção intitulada A Negação Absoluta, quando ele fala de Sade e de Baudelaire, respectivamente, Sade, um homem de letras, e Baudelaire, A Revolta dos Dandies. E depois, numa outra seção chamada A Poesia Revoltada, em que o autor fala de Lautréamont e a banalidade, surrealismo e revolução. Então, e as análises da obra Os Cantos de Maldoror, do Lautréamont, né, são textos também importantes do Camus, né, que realmente tinha uma visão sobre os outros escritores e ofereceu contribuições de interpretação de outros escritores, como Kafka e Dostoiévski, que já vimos, que são realmente muito interessantes, né? E, ao meu ver, talvez os grandes momentos da obra de Camus, além das reflexões filosóficas sobre o absurdo e o niilismo que estamos acompanhando. Por fim, o 4º capítulo é chamado Revolta e Arte, que retoma, né, numa chave mais dentro, né, do quadro das reflexões desse segundo ensaio, tendo em vista também as questões políticas e práticas e históricas, né, a questão da relação entre revolta e arte, né? Bem, e é justamente sobre esse texto, Revolta e Arte, que eu passei para os alunos matriculados no curso um exercício de leitura, né, deste 4º capítulo de O Homem Revoltado para refletir sobre esse tema da estética nihilista. Essa parte, né, esse capítulo chamado Revolta e Arte, ele inicia com a seguinte frase, né, o seguinte parágrafo que eu leio. Ele cita Nietzsche. A arte é também esse movimento que exalta e nega ao mesmo tempo. Nenhum artista tolera o real, diz Nietzsche. E verdade. É verdade, mas nenhum artista pode prescindir do real. A criação é exigência de unidade e recusa do mundo. Mas ela recusa o mundo por causa daquilo que falta a ele e em nome daquilo que às vezes ele é. A revolta deixa-se observar aqui, fora da história, em estado puro, em sua complicação primitiva. A arte deveria, portanto, nos dar uma perspectiva sobre o conteúdo da revolta. Portanto, né, a arte ela é um momento privilegiado de expressão da revolta, ao mesmo tempo que o sentido dela é justamente a revolta diante do mal. E ela é, nesse sentido, e no âmbito das reflexões de Um Homem Revoltado, o sentido ético, né, da manutenção da tensão entre a interrogação humana e a falta de sentido do mundo. E é nesse quadro, então, que o Camus vai passar por diversas figuras literárias, né, além das figuras filosóficas que compõem o livro. Então, além de falar de Stirner e Nietzsche na primeira parte, ele fala também de Sade, Marquês de Sade, e Baudelaire, na chave do conceito de negação absoluta. E depois a poesia revoltada, que é também um tipo de arte, segundo Camus, na leitura de Camus, possível diante dos novos tempos e da morte de Deus, né? Vou comentar rapidamente, para encerrar essa parte da aula, a interpretação que o Camus oferece de Sade, e depois, na segunda parte, eu vou falar sobre Baudelaire. Bem, segundo Camus, o Sade é importante enquanto filósofo da negação absoluta, que nega a criação divina, né, pela negação, pela destruição, né? E, nesse sentido, é um autor sombrio, né, como também chamarão os autores
Adorno e Horkheimer, da dialética do esclarecimento. Colocam Sade justamente como o lado negativo do iluminismo. Segundo Camus, Sade não criou uma filosofia, mas buscou o sonho monstruoso de um perseguido. Ocorre apenas que esse sonho é profético. A reivindicação exasperada da liberdade levou Sade ao império da servidão. Sua sede extrema por uma vida a partir de então proibida foi aplacada, de furor em furor, até transformar-se em um sonho de destruição universal. Nisso, pelo menos, Sade é nosso contemporâneo, justamente por levar às últimas consequências, né, certas perspectivas extremas do niilismo, né? Ainda que Sade, né, seja historicamente anterior ao niilismo enquanto conceito filosófico. Mas já a filosofia na alcova, né, indica um modo de pensamento revoltado que só faz sentido na modernidade e que o Camus chama de revolta metafísica. Sade nega o homem sua moral, segundo Camus, já que Deus os nega. Mas negará ao mesmo tempo Deus, que lhe servia de calção e de cúmplice até então. Em nome de quê? Em nome do mais forte instinto daquele que o ódio dos homens condena a viver entre os muros de uma prisão, o instinto sexual. Que instinto é esse? Por um lado, é a própria expressão da natureza. Por outro, o ímpeto cego que exige a posse total dos seres, mesmo ao preço de sua destruição. Sade irá negar Deus em nome da natureza. O material ideológico de seu tempo fornece-lhe discursos mecanicistas e fará da natureza um poder de destruição. Para ele, a natureza é o sexo. Sua lógica o conduz a um universo sem lei, onde o único senhor será a energia desmedida do desejo. É na chave, então, da desmedida que Camus lê o Sade, que, de fato, é o autor dos escritos desmedidos, do sadismo, né? da visão mais extrema da sexualidade libertina, né? Que surgiu no contexto mais radical do iluminismo francês, né? Que se voltou contra a Igreja Católica e o absolutismo em nome de uma visão materialista do mundo, uma visão mecanicista, né? Só que isso afirmado nos termos mais extremos, né? Que é justamente aqueles que chamaram a atenção, como eu disse, dos autores da dialética do esclarecimento, que também nos anos 40, né, quase na mesma época de Camus, refletiram sobre a relação entre a filosofia de Sade, a filosofia na alcova, e a filosofia do iluminismo, o esclarecimento. Né? E eles tomam como objeto da análise o livro do Marquês de Sade chamado História de Juliette, ou As Prosperidades do Vício. Segundo Camus, é nesse instante que o seu pensamento é mais profundo. Ele recusa, com uma clarividência excepcional para o seu tempo, a presunçosa aliança da liberdade e da virtude. A liberdade, sobretudo quando ela é o sonho do prisioneiro, não pode suportar limites. Ela é o crime ou não é mais liberdade. São, portanto, as consequências liberticidas do iluminismo que nós vemos em Marquês de Sade. Não o iluminismo bem comportado de um Kant, mas o outro lado do iluminismo, que, no entanto, compartilha, segundo Adorno e Horkheimer, da frieza burguesa presente no pensamento moderno, especialmente na moral kantiana. Nesse sentido, Sade, assim como Nietzsche, é um escritor sombrio que desvela a verdadeira dialética do esclarecimento. Segundo Adorno e Horkheimer, ao contrário de seus apologetas, os escritores sombrios da burguesia não tentaram distorcer as consequências do esclarecimento recorrendo a doutrinas harmonizadoras. Não pretenderam que a razão formalista tivesse uma ligação mais íntima com a moral do que com a imoralidade. Portanto, né, o fenômeno Sade, de fato, foi objeto da reflexão da filosofia ou de uma retomada, né, do sentido, da interpretação do sentido da sua obra, né, não apenas por Camus e pelos autores da teoria crítica, Adorno e Horkheimer, mas também por diversos outros
pensadores e filósofos do século XX, como Pierre Klossowski e Georges Bataille, justamente o autor do livro A Literatura e o Mal. Né? Livro esse que, como eu disse, contemporâneo ao Camus, também investiga essa relação bastante profunda, né, e interessante entre a escrita literária e o mal percebido como alguma coisa que a tradição cristã tentou, digamos, eludir, mas não conseguiu, né? Especialmente a partir do pessimismo filosófico do século XIX e, sobretudo, na obra de um Dostoiévski, em que o mal se apresenta da forma mais bem escrita, talvez, ou bem descrita, né? Como jamais tinha sido desde então. Dostoiévski, no entanto, não faz parte do rol de autores estudados por Bataille nessa obra. Essa obra ela conta com ensaios sobre Émile Brontë, né? A escritora, autora de o Morro dos Ventos Uivantes, né? Um livro, né, bastante conhecido, que o Morro dos Ventos Uivantes, que foi objeto de diversas versões no cinema também. Ele analisa Baudelaire, né? Não podia deixar de ser, reflete sobre o significado histórico das flores do mal, fala sobre autores como Michelet e William Blake, né? William Blake, muito importante também para Camus, na interpretação que ele faz do Baudelaire, que ele entende ou compreende ou interpreta na chave da visão romântica, né? Daquilo que ele vai chamar de revolta romântica. Mas o Bataille também se debruça sobre as obras de Proust e Kafka, né? E também, por fim, ele tem um ensaio sobre Jean Genet, né? Um autor, né, sobre o qual também o Sartre escreveu. Eu não tenho condição, né, e não é a proposta dessa aula de adentrar especificamente nos estudos oferecidos por Bataille sobre essas obras literárias, embora elas sejam bastante importantes para a proposta de atividade final desse curso, que é justamente a interpretação de alguma obra artística, literária ou não, que se defronta com a questão do niilismo, do pessimismo, do absurdo. E é justamente essa proposta inspirada nessa intuição do Bataille, que está presente no prefácio da obra, né, que apresenta, né, os seus estudos. Ele diz: estes estudos correspondem ao esforço que empreguei para destacar o sentido da literatura. A literatura é o essencial ou não é nada. O mal, uma forma penetrante do mal, de que ela é a expressão, tem para nós, creio eu, o valor soberano. Mas essa concepção não impõe a ausência de moral, exige uma hipermoral. Bem, o essencial dessa frase para nós é justamente esta essencialidade do mal. O mal como o essencial e, portanto, o objeto privilegiado da literatura. Que daí surge uma ausência de moral ou uma hipermoral é uma outra questão que não cabe refletir aqui. De fato, em Camus, essa experiência da literatura com o mal, compreendida na chave da revolta, vai resultar numa postura afirmativa de um valor humano, com a qual ele encerra o seu segundo ensaio, O Homem Revoltado, né, que nós vimos na última aula como o pensamento mediterrâneo, o pensamento da medida. Em Bataille também se apresenta uma forma de pensamento pós-nihilista, de certa forma, que vai tentar dar conta dos problemas trazidos pela atividade, pela produção literária do século XX, do século XIX e XX, né? Bem, eu vou encerrar então aqui essa parte da aula, né? Falta ainda falar do Baudelaire e da forma como Camus e Bataille leem
esse importante filósofo, né, que é o filósofo que está inspirando o título desta aula, que se chama As Flores do Mal e a Estética Nihilista. Então, já já nós voltamos com a segunda parte desta aula. Até breve.